Eu acredito muito num tipo de som que as formas musicais sejam propostas de um jeito novo, de um jeito diferente. O fazer musical seja capaz de revirar as entranhas da cultura, entendeu? A questão não é inventar, mas novo no sentido de, assim, de uma prática não catalogada ainda. E, se possível, não catalogável tão cedo. Mas eu acredito que esse encontro tem que ser mais confuso, mais dionisíaco, entendeu? Agora, fazer isso é, de certa forma, lidar com algum nível de incomunicabilidade. Vontade de fazer da língua malabar pra girar, girar na boca do céu dela. Vontade de encontrar o veio do silêncio pra forjar palavras novas pros ouvidos dela. Esse disco novo se chama Enseada Perdida. Eu lutei muito para conseguir esse nome, assim. É um disco mais confessional, mais pessoal. Em outros discos, em outras músicas gravadas, eu tinha falado até de desamor. De amor, eu acho que não. Bahia de Janeiro, cadê Catalã, Sapucaia? A ilha do Pinheiro, fundão rodeado de praia. Cadê a Praia Grande, na Enseada Perdida? Então, Enseada Perdida. Isso vem de uma música que me foi encomendada para um filme que se chama Bahia de Janeiro, gravado com o pessoal da Mocidade Independente. Uma ideia maravilhosa do Alê, trazer o pessoal da Mocidade Independente. Foi um barato. Ela é uma música que fala da Baía de Guanabara, falando das praias que se perderam. E aí chega uma hora que fala, cadê a Praia Grande na Enseada Perdida? Vários lugares do Rio de Janeiro que nem se suspeita que eram praias. Eu fiz essa música emocionado em Belo Horizonte. Acho que as minhas músicas mais cariocas foram feitas em Belo Horizonte. Chorei muito porque era uma música um pouco de um Rio de Janeiro que se perdeu e de alguma coisa em mim que se perdeu em relação ao Rio de Janeiro também. Mas engraçado, o disco não é triste, apesar disso. Apesar disso ter uma tristeza, mas o disco não é triste. Eu acho que o disco reage um pouco a isso. Eu tinha pensado até que seria uma coisa que a unidade ia ser dada só pelo contraste brutal entre todas as coisas. Mas não, eu fui vendo que elas se conversam. Conseguiu subir um pouquinho? Vamos passar do mesmo lugar? E, Thiago, será que não vem realmente só uma cuíca só fazendo uns comentários de leve e aí vem o trio na hora do pancadão mesmo, né? Pode ser, boa. No Bahia de Janeiro? Pode ser, igual. Ajuda na dinâmica, talvez. Isso, então, uma única cuíca e aí no Bahia de Janeiro os três. Uma figura central no disco é o Alê Siqueira, que é o produtor do disco, que é, assim, uma criatura iluminada, um gênio naquilo que ele faz. Ele tem um domínio e ele exerce uma liderança natural de quem sabe muito. E ele entendeu tudo das minhas músicas. Assim, eu mandava os arranjos, menos de uma hora depois ele me devolvia falas sobre aquilo, assim, revelando a compreensão total do que eu tinha feito. Esse disco é um disco grande no sentido de instrumentações
muitos músicos, muita gente significativa, muito significativas para mim e significativas para a música em geral também, aparecem nesse disco. Então ele é um disco que reúne muita gente. Tem uma coisa nesse disco, eu acho, que quer ser um pouco coletiva. E as participações inimagináveis, impossíveis, que no entanto aconteceram, né? Chico Buarque e Caetano Veloso cantaram. Cada um deles cantou uma música minha comigo. Eu devo isso muito ao Zeca Veloso. Tanto a participação do pai dele, Caetano, quanto a participação do Chico Buarque. O Zeca foi quem articulou a coisa para mim. E foi uma coisa muito intuitiva, muito forte. Morre um pouco e no entanto levanta, que a vida te quer na avenida. A cidade acordou possuída pelo carnaval que baixou. Tem gente que vai achar amor, tem vivente que deve girar, girar que nem derviche, vixe, que o mundo caiu na fusarca, o mendigo virou o monarca e o parangolé o pendão. Urgente é jogar teu coração nessa aglomeração da cor do arco-íris. Anda, pega o bonde, pega o bom do fuzuê da banda. Pega o santo que desce do som, estribucha, dança, dana de cantar, de marcar, até subir o santo, cai-se de tanto desmundar. Tem uma música que eu compus, para um disco que ainda não foi feito, que ainda está sendo feito e vai ser feito, da G. Ela descreve uma coisa assim que é uma orgia, mas como um acontecimento meio cósmico, assim, uma carga assim mítica no que é essa orgia e tal. Mas no meio disso aparece essa coisa da linguagem neutra. Isso coloca a música num ambiente assim radicalmente contemporâneo, né? Todos, somos cabras e bodes, fuçando uns aos outros sem ódio nem amor. Pra que o amor? Yes. Essa parada talvez não tem. A única coisa que talvez não tenha. Não, tem. Tem uma parceria com a Luísa Brina, que é uma compositora incrível lá de Belo Horizonte também, minha amiga. E a Luísa me mandou essa melodia e eu fiz a letra, chamada Oração à Cobra Grande. É uma figura também mitológica dos rios amazônicos, dos rios em geral, né? A boiúna. É uma pauta extremamente de agora, tem uma pegada ecológica muito forte, só que com ressonância mítica, né? E ao mesmo tempo eu uso o termo tribo. É a mesma coisa de falar todes e falar hermafrodita na mesma letra. Eu gosto disso. Eu gosto dessa confusão, entendeu? Eu gosto que isso possa conviver. Eu acho que a base da coisa tem que ser respeito e não fetiche, né? Assim, fetiche pelo uso de uma palavra ou de outra. Chama a chuva pra cirandar, guardando o rio. Não nos deixes matar o rio. Cobra grande que vives dentro do rio. A ideia de vir saindo de dentro da parte lenta. Sim. Por exemplo, esse ostinato pode ser o principal da primeira parte. E aí o groove sai de dentro dele também. E aí tem uma outra parceria no disco que é com o Silvio Fraga, que é um compositor ímpar, que é uma música que se chama Penteu. E eu sou muito impressionado com a capacidade que o Silvio teve nessa música de transformar esse texto que eu escrevi numa canção que tem um pedaço pop, funkeado. É uma coisa impressionante. Penteu era aquele que queria estabelecer um limite, barrar o avanço de Dionísio, que era uma coisa que ameaçava ele, o reinado dele, e ameaçava aquilo que se entendia como civilização. E é curioso, porque hoje aquilo que se entende como civilização está ameaçado por penteus. Chamai-me Penteu, nem velhos profetas, nem bons estafetas conseguem minha pétrea cerviz abrandar. Oráculo algum sabe ver no meu rosto, leão, que as
bacantes irá devorar. Essa enseada perdida aí tem uma coisa aí que é meio brutal, dionisíaca, né? Que tem a ver com sexualidade, mas que tem a ver também com a própria afirmação do poder criativo, né? Esse disco trata disso, mas isso aconteceu, não foi um manifesto disso. Aí eu penso assim, bom, tem um samba enredo, tem um rock, música com sotaque cubano, né, um dançom, assim, percussão baiana. Eu fico pensando assim, bom, onde é que isso pode levar tudo isso? Serena maré e a lua amarela quer boiar. Serena maré pra aldeia morena serena. Sereia do mar carece de namorar. Serena maré, serena maré. Dandala yuna dandala ressona a maré pro vento na areia ressona. Ressona a maré que em terra já não dá pé sonhar as ondas. Dandala. Esse Dandala com esse violão, o violão faz tudo ficar bonito nessa hora. Deu certo a alternância das notas da voz com o violão, nesse ralentando no final. Ótimo. Tá lindíssimo. Então, É isso, né? pode fechar. Se você gostou assim. Eu ouvi você.